Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor em Mateus capítulo 12, versículo 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão-lhe fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Que palavra magnífica e maravilhosa, meus irmãos. Cristo ele usa um exemplo simples para nos explicar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E quando Cristo fala sobre irmão, irmã e mãe, ele está a nos ensinar que, nós sabemos disso, que quanto mais próximo é o grau de parentesco de alguém, mais essas pessoas se parecem. Então Cristo usa essa mensagem para nos transmitir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós nos pareçamos com Cristo, com o Filho de Deus. E essa vontade nos é explicada no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Nos é explicado o propósito de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é distribuída na Escritura Sagrada em várias partes. E essa vontade sempre faz alusão a nos parecermos com Cristo, a sermos um com Cristo, a termos o mesmo parecer. E Cristo nos deixa ainda uma mensagem muito importante e de muita sabedoria. É que embora ele estivesse também junto ali ensinando a multidão, mas ele não estende a mão para mostrar que a multidão era um exemplo. Pelo contrário, ele estende a mão aos seus discípulos. A multidão também seguia Jesus. A multidão, uma hora ou outra, ela também estava ouvindo Jesus pregar e ensinar. A diferença entre os discípulos e a multidão é que a multidão não tinha comprometimento em se parecer com o seu mestre, a imitar o mestre Jesus Cristo. Diferente dos discípulos, que outrora Pedro, por exemplo, quando ele nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar, as pessoas o reconheceram que ele era seguidor de Jesus Cristo pela sua voz. A tua fala te denuncia, disse eles. Ele não só buscava ouvir a Cristo ensinar, como punha em prática tudo aquilo que Cristo dizia. Estes são os que se parecem com Cristo. Estes são os discípulos, os verdadeiros discípulos. Aqueles que não confundem Cristo com Elias, que não confundem Cristo com João Batista, que não confundem Cristo com Jeremias ou com algum dos profetas. Os discípulos é aqueles que dizem: tu és o Filho de Deus. Os verdadeiros discípulos são aqueles que dizem: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Estes são os discípulos. Eles são a família de Cristo. Este é meu irmão, irmã e mãe, como disse Cristo. São aqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade de Deus para a nossa vida é exatamente essa. Que nós sejamos parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. A vontade de Deus para as nossas vidas não é unicamente um ofício na igreja, não é unicamente um cargo na igreja, mas a vontade explícita que a Escritura Sagrada nos mostra de Deus para a nossa vida é que nós sejamos parecidos com Cristo. A vontade de Deus não é unicamente fazer algo, mas ser parecido com Cristo. E sendo parecido com Cristo, Deus revela os desígnios que Ele deseja que nós cumpramos na sua obra, no seu reino. Mas, o primeiro de tudo, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Buscar todos os dias sermos parecidos
com Cristo. Não é algo fácil, mas como em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, antes sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo. Mas para isso, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Pelo contrário, devemos ser transformados, renovados a nossa mente, o nosso entendimento na palavra de Deus. E é assim que nós conseguiremos ser parecidos com Cristo. E um ótimo texto da Bíblia para lermos e meditarmos constantemente é ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no sermão das bem-aventuranças. Nós aprendemos muito com Cristo naquele contexto. Que Deus abençoe a todos. Jesus Cristo seja com o nosso espírito.